Olá, amigos do canal Realidade Fantástica, aqui é a Caroline de Moraes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da minha coluna A Luz do Eneagrama. Para vocês que estão nos acompanhando, vocês sabem que nas duas últimas edições eu expliquei sobre a dimensão psicológica do Eneagrama, sobre a dimensão espiritual, também trouxe, em outros momentos para vocês a importância do autoconhecimento para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. E o tema que eu quero abordar hoje é relacionado ao sistema do Eneagrama, ao símbolo, As 9 personalidades do Eneagrama, elas estão divididas em grupos de 3, E a gente chama essa interdependência entre elas de centros de inteligência. Então esse é o tema que eu quero abordar hoje com vocês, sobre os centros de inteligência do Eneagrama. Bom, todos nós, a gente interpreta a realidade principalmente de 3 formas: pelo sentir, pelo pensar e pelo agir. E essa é a divisão dos centros de inteligência. Então a gente está falando do centro racional, onde a gente tem as personalidades 5, 6 e 7. Estamos falando do centro emocional, do centro cardíaco, onde nós temos as personalidades 2, 3 e 4. E estamos falando do centro do corpo, do centro instintivo, do centro da ação, onde nós temos as personalidades 8, 9 e 1. E é muito importante para quem está começando a conhecer o Eneagrama compreender esse conceito dos centros de inteligência. Por quê? Porque vocês sabem que a gente tem o Eneagrama, a teoria do Eneagrama apresenta 9 personalidades, 9 jeitos específicos de ver, de sentir, de interpretar a realidade, de interação com tudo que está à nossa volta e também dentro de nós. E aí, como existem essas 9 personalidades e elas são, digamos assim, independentes, existe também uma interdependência entre elas, porque no próprio símbolo do Eneagrama, vocês podem ver que o círculo é a representação do todo, é a representação da unidade, do nosso ser, da nossa essência, bem como eu expliquei alguns vídeos atrás. E ali o triângulo e a hexade é como se eles estivessem representando uma divisão. Ou seja, a divisão desse nosso eu maior, quando a gente chega aqui e vai desenvolvendo a nossa psique, desenvolvendo a nosso sistema de defesa do ego. Então, o 8, 9 e 1, por exemplo, que estão ali no centro do corpo, no centro instintivo, quando você entende esse conceito, você encontra qual é o principal desequilíbrio da sua personalidade, o principal desequilíbrio do ego e o sistema de defesa. E é por aí que a gente começa, então, um trabalho de autodesenvolvimento. Olha que fantástico. E também funciona assim para o 2, para o 3 e para o 4, para o 5, para o 6 e para o 7. Então, isso é uma grande... Como que eu posso dizer? É uma grande forma da gente aprender muito rapidamente por onde que a gente começa esse processo de evolução. É o que faz realmente o Eneagrama ser tão assertivo, Eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com diferentes terapias, com diferentes métodos. E o que eu costumo dizer, até para os coaches, psicólogos que me procuram, querendo entender um pouco mais como eles podem aplicar o Eneagrama para os clientes deles, o que eu falo é que quando a gente aprende esse sistema, a gente economiza alguns anos de terapia, no sentido de entender basicamente quais são os grandes desafios dessa personalidade. E claro, que se a gente vai mais a fundo, a gente vê que o Eneagrama não é determinista. A gente considera os fatos, as coisas que aconteceram na vida de cada um de nós na infância. Isso é muito particular e isso não é afetado pela forma como esse método se apresenta, mas isso é integrado. Então, por exemplo, vamos falar aqui do centro instintivo, tá? Então, as personalidades 8, 9 e 1 fazem parte do centro do instinto. E eles têm algumas coisas em comum, como por exemplo, são pessoas que buscam por coerência, tem uma visão para o mundo muito focada no que é justo, do que é injusto, certo, errado. Esses são temas muito sensíveis
para essas pessoas. Não significa que para os outros também não. Afinal de contas, todos nós temos os 3 centros. Mas para essas pessoas, esses temas, eles são mais sensíveis. E o tema principal desse centro de inteligência é a raiva. Então você vai notar, por exemplo, que um tipo 8, às vezes ele não filtra a raiva, ele tem a tendência de colocar essa raiva no ambiente muito diretamente, né? O tipo 9, por sua vez, ele suspende a raiva. Então você pergunta assim, muitas vezes quando eu tô entrevistando alguém pra gente falar um pouco do perfil, eu pergunto pra essa pessoa, você sente raiva frequentemente? Qual foi a última vez que você expressou a sua raiva? E é muito raro de acontecer explosões de raiva na vida dessa pessoa. De novo, não é determinante, né? Mas é uma tendência. E o tipo 1, por sua vez, ele tem uma questão com a raiva que, por ele ser mais autocontrolado, é como se ele não pudesse sentir essa raiva. Então ele tenta se controlar e ele vai guardando aquilo para dentro dele, aumenta o nível de irritabilidade e isso pode eventualmente virar ira. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Existe uma interdependência. Então, o 891, o tema seria a raiva. E é interessante porque, veja, o nosso ego fixou em determinada personalidade. Ou seja, os tipos do centro do corpo é como se eles estivessem trabalhando mais com esse centro do que os demais. E quem que está trabalhando? Quem que está trabalhando é a personalidade. Então é por aí que começa o equilíbrio. Bom, então vamos dizer que se a minha personalidade está funcionando muito com esse centro do impulso, com o centro do corpo, isso significa que eu preciso desenvolver um pouco mais os outros centros, o emocional e também o racional. Por sua vez, 2, 3 e 4, que estão ali no centro emocional, no centro cardíaco, são personalidades que têm a tendência, por exemplo, de colocarem mais atenção às relações humanas, né? Eles estão interpretando a realidade, digamos assim, por esse centro do coração. Então, relacionamento é um tema assim, sensível, imagem, reputação, como as pessoas notam esses perfis. Então, isso é muito importante para quem é 2, 3 e 4. Pode ser para os outros? Pode ser sim, mas de novo, para esses é um tema sensível. E normalmente, o que está por trás desses egos é justamente a gente ter que fazer um trabalho muito focado em vergonha, ampliação da tristeza, né? São perfis mais relacionais, onde tem muita importância o que as pessoas pensam deles. Então, por aí, a gente tem um caminho também. Claro que eu tô sendo aqui bem simples na forma que eu tô explicando. Isso é bem mais profundo. Eu tô só tentando mostrar para vocês como é que esse sistema todo vai trazer informações sobre nós e também sobre o caminho de desenvolvimento. Bom, por sua vez, os tipos 5, 6 e 7 são os considerados os racionais do Eneagrama. Para essas são pessoas que têm facilidade em fazer análise, em fazer planejamento, né? Pensam muito, fazem cenários futuros, gostam de estar com seus pensamentos na cabeça, enfim, e por sua vez tem também dificuldade de abrir o coração ou às vezes dificuldade de habitar o corpo. Essas pessoas, elas têm temas muito relacionados ao medo, à ansiedade, né? Então, quando a gente vai descobrindo quem somos nós, né, com o ensinamento do Eneagrama, muito nos vai sendo revelado, é uma revelação, né? Eu tô dando aqui para vocês alguns pontos do que pode ser revelado dentro desse estudo. E aí, como é que a gente faz para equilibrar? Então, uma vez que a gente descobre, por exemplo, você descobriu que você é o tipo 5 do Eneagrama, e você vai ver que você é uma pessoa que valoriza muito a privacidade, é mais introspectivo, não tem tanta necessidade de expressar sentimento, de expressar emoção. Isso é seu, é natural seu, é da sua natureza, é o que a gente costuma dizer, né? E a sua cabeça está funcionando em alta, digamos assim, velocidade. Não significa que você é mais inteligente que os demais, mas esse centro é como se ele tivesse sendo excessivamente
usado. Então, quando o tipo 5 vem para um trabalho de autoconhecimento, para um trabalho terapêutico mais profundo, para que lado que a gente vai caminhar? A gente vai caminhar para essa abertura do coração, aprender a olhar para as emoções, a não fugir dos sentimentos, né? A gente vai trabalhar comunicação, expressão, habitar mais o corpo, ou seja, vir mais para o momento presente. E isso é muito bonito da gente ver, porque como eu falei, é da natureza, mas o que a ciência do Eneagrama nos mostra é como se a nossa natureza não tivesse interesse na nossa evolução. Por isso que para evoluir, para equilibrar, a gente vai fazendo um trabalho de esforço consciente contra aquele padrão. E isso vai funcionar para todos os perfis, né? Ao passo que você pode ter ali, logo do lado do 5, um tipo 4, que aprofunda mais, que sente as coisas mais intensamente, que busca por significado, por propósito, amplifica a tristeza, se conecta com a tristeza do outro, né? Veja, quase que o oposto daquilo que eu tô falando do 5. Então você vê esse perfil 4, um trabalho com ele vai ser também de desenvolver esse centro da razão, para que ele possa também se resgatar dentro do seu mundo emocional. Então, para cada um funciona de um jeito. E é por isso que eu falo como o Eneagrama pode ser tão assertivo, porque veja, a gente vê uma série a gente recebe uma série de informações, de ensinamentos, de coisas que são muito úteis para nós, não é verdade? Como, por exemplo, assim, ter visão positiva. Mas para um tipo 7, que já tem um lado de fugir do que é negativo e ter a visão positiva, quando ele tem autoconhecimento, ao invés de usar esse conhecimento da visão positiva para, por exemplo, justificar, né, a sua fuga do que é difícil, ele aprende a equilibrar isso. Mas antes ele tem que saber que a questão da visão positiva faz parte de um componente, de uma característica de sua personalidade. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, quando a gente vai fazer exercício de gratidão. A gratidão vai funcionar para todo mundo, mas certamente ela vai ter um grande impacto na psique do tipo 4, né? Que normalmente tem uma tendência de sentir que alguma coisa está faltando, ou que a vida das pessoas é mais feliz do que a dele. Então são características, são componentes. Quanto mais você se conhece, quanto mais você percebe essa interação entre os centros, mais você traz equilíbrio para a tua vida, mais você encontra a liberdade. Porque o que a gente está falando é sobre liberdade interior, desenvolvimento de competências, desenvolvimento de um potencial que existe dentro de cada um de nós, mas que a gente ainda não aprendeu a utilizar. Claro que isso não é para todo mundo, né? Eu tô falando para a maioria de nós. E quanto a isso, eu quero deixar um trecho aqui para vocês desse livro, tá? Em Busca do Ser, que eu já recomendei aqui outras vezes, mas que diz o seguinte, tá? Tá ali na página 220. Libertação leva à libertação. Essas são as primeiras palavras da verdade. Não a verdade entre aspas, mas a verdade no sentido genuíno da palavra. Trata-se de uma verdade que não é meramente teórica, não é apenas uma palavra, mas uma verdade que pode ser constatada na prática. Precisamos compreender o significado por trás dessas palavras. Por libertação, entende-se a libertação que é a meta de todas as escolas, de todas as religiões, em todos os tempos. Essa libertação pode ser bem grande. Todos a desejam e a almejam, mas ela não pode ser atingida sem a primeira libertação, uma libertação menor. A grande libertação é a libertação das influências externas a nós. A libertação menor é a libertação das influências em nosso íntimo. O que eu acho tão bonito do Eneagrama é que ele pode ser vivenciado, experienciado. Tudo que vem na teoria dele, você pode sentir. Por isso que é muito importante, antes da gente duvidar ou antes da gente criticar algo que a gente não conhece, a gente experimentar, não é verdade? E também antes de seguir cegamente qualquer coisa
que nos falam. E aí, por meio desse sistema muito antigo, mas que também pode parecer inicialmente complexo, mas ele é muito prático, ele nos dá um caminho por meio desse sistema, muito dessa liberdade interior a gente pode conseguir, tá? Deixo aqui para vocês a minha mensagem e até a próxima.